Acabou de vazar a lista dos indivíduos que estão traindo o STF. Estão traindo porque até um futuro próximo eles eram muito chegados. E nessa lista aparece um membro do STF, que levanta uma surpresa muito grande. Por que um indivíduo do STF está trabalhando, está liberando, está vazando informações contra o próprio STF? Essa é uma das conclusões. Eu vou te mostrar na íntegra os relatos e vou dizer por que existe essa possibilidade do Toffoli estar vazando coisas contra o próprio STF. Eu acho que você se recorda que teve um momento que o Toffoli estava lá fazendo o trabalho dele como juiz e ele apareceu com uma cicatriz, ele caiu no banheiro, aí depois saiu um relato do Cacai, o ex-advogado do Lula, que ele citava que o Toffoli falou pra ele que estava sendo ameaçado. Ou seja, quando você junta todo esse enredo, você percebe que o Toffoli é um cara que ele tá sendo pressionado por diversas partes antagônicas. E também, nesse relato do Cacai, ele fala que ele está sendo obrigado a passar um processo pro Moraes porque ele está sendo ameaçado. Ou seja, coloca o Moraes na história. Será que o Toffoli está fazendo um trabalho de kamikaze? Ele está pulando no sentido, vou destruir tudo, mesmo que eu me destrua, mas como uma forma de vingança do que fizeram comigo? Não sei. Eu vou te mostrar na íntegra tudo que vazou até agora e você vai conseguir tirar a sua própria conclusão. Outro ponto bem relevante que vai ser como eu vou iniciar esse vídeo é você entender como que funciona a mídia tradicional brasileira. Porque eu não sei se você sabe, mas um canal de televisão, ele tem a sua renovação de licença a cada década ou a cada 15 anos. Rádio, se eu não me engano, é década e televisão é 15 anos. Ou seja, eles não podem ir frontalmente contra a política, porque se ele vai frontalmente contra a política, contra os reais donos do poder, quem são os reais donos do poder? Não é necessariamente o presidente, porque o presidente fica a cada 4 anos, você vai trocando. O real dono do poder são os líderes de partido, porque esses indivíduos selecionam quem vai subir para se candidatar. Ou seja, num sistema democrático, você tem alguns layers de proteção para impedir que a população escolha muito errado. A democracia é um formato que foi evoluindo passo a passo. Então já foi testado a democracia aberta que cada um se candidatava, não deu certo. E aí você foi criando layers para tentar preservar o máximo a estabilidade social do país. O melhor modelo que se encontrou até hoje é o que a gente tem atualmente, mas temos que compreender que esse modelo foi feito por humanos, é executado por humanos, ou seja, tem várias falhas e a gente está passando por uma falha neste exato momento que a gente percebe claramente que tem um poder se sobressaindo sobre os outros. Por que essa falha acontece? Porque a gente tem um mar de corruptos em Brasília. Se não tivesse tanto corrupto, não teria tanta coleira da corrupção para um ou outro puxar, esses indivíduos não estariam reféns do STF e a gente estaria muito mais próximo da democracia neste exato momento. Além disso tudo, a gente também tem a Michelle articulando conjuntamente com o Nicolas. O Nicolas topou entrar no pacto da Michelle. Esse vai ser até o tema mais aprofundado no segundo vídeo, mas já gostaria de adicionar para vocês. Tá tendo uma articulação muito grande nos bastidores para soltar o Bolsonaro. Eu vou me aprofundar disso no próximo vídeo. E também, infelizmente, meus amigos, a esperança que o Trump iria lixar o Lula no Salão Oval vira apenas um sonho praticamente. Por quê, Floriano? Porque ele encontrou com o Gustavo Petro, e eu vou falar até pra vocês uma afirmativa um pouco ousada, nem uma afirmativa, uma tese, uma possibilidade. O Trump não está batendo bem. Como assim, Floriano? Porque, não faz sentido. O que ele fez com o Petro dentro do Salão Oval não faz o menor sentido. Não tem lógica, não tem razão, não tem sanidade que aguente isso, entende? Não faz sentido nenhum. Eu vou te mostrar o que aconteceu, mas você vai entender que, cara, por que ele fez isso? Ele até tava ameaçando, aí depois manda uma cartinha, manda que loucura completa. Ou seja, pode ser o mesmo caminho que o Lula vai encontrar quando chegar na Casa Branca. A minha humilde esperança é que eu acho que quem está operando o internacional, tomando as decisões, não é o Trump, é o Marco Rubio. E o Marco Rubio, meus amigos, ele não gosta nem um pouco do Lula. Mas se depender do Trump, a vaca vai pro brejo, infelizmente. Dito isso, vamos começar com o pé direito. Ontem a gente bateu a meta na live, ou seja, teremos live hoje depois das 8 horas, eu te espero lá. Lembre agora de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e não se esqueça, se você quiser comprar algum item extremamente barato, eu tenho um grupo no WhatsApp que eu te dou de graça as melhores promoções do Brasil. Eu já mostrei algumas vezes pra vocês, vou mostrar mais uma vez, ó. Aspirador de pó de R$ 570
reais por apenas 242. A gente tem camisa da Insider de 250 por 84 reais. Ou seja, é tudo muito barato. Muitos dos meus seguidores aqui, vocês estão comprando bastante, estão aproveitando os descontos. Eu tô falando de desconto real de 50% a 70%, de verdade. Não é balela que aumentou para diminuir. São realmente descontos verdadeiros. Se você quiser entrar no grupo de promoção, o link tá aqui na descrição, também fixado no primeiro comentário, e também pode acessar pelo QR Code. Não perca essa oportunidade, porque realmente você vai economizar muito. E se você já comprou algum item no grupo, comenta aqui se você já comprou, se recebeu tudo certinho, se foi bom ou foi ruim. Muita gente me manda relato que comprou e gostou. E pode confiar, é só site seguro que a gente divulga, perfeito? Agora vamos lá, começar com o pé direito. Primeiro ponto, presta atenção como que funciona o sistema por trás da divisão do poder de mídia do Brasil. Presta atenção nas falas do Arthur. As famílias sempre controlaram grandes emissoras. Os Marinhos controlam a Globo, os Abravanel, o SBT. O Saad, a Bandeirantes. Cada estado tem uma família por trás, mas rádios e televisões são concessões públicas que dependem do aval de políticos para começar ou continuar funcionando. As televisões ficam 15 anos no ar e as rádios 10. Por isso, elas precisam sempre ter boas relações com os donos do poder para serem renovadas. Mas não confunda você ter relação com donos do poder para você ter relação com o presidente. Por quê? A Record, todo mundo sabe que é contra o Lula. É um consenso. Mas mesmo assim, a licença dela não foi revogada. Por quê, Floriano? Porque quem decide isso não é necessariamente o Lula. Para ele fazer a revogação de uma televisão tradicional como a Record, ele vai ter que ter cooptado toda a base de apoio da República. E aí não vai dar certo, porque a Record tem a base dos evangélicos. Entende que a Record não existiria sem a base dos evangélicos? Porque sem a base dos evangélicos, ele não conseguiria manter a própria licença. Entende como que o jogo é complexo? A publicidade da União dos Estados e dos municípios é o que as mantém de pé. Lula gastou 770 milhões em 3 anos e a Globo recebeu sozinha 462 milhões. Isso aqui é uma afirmativa falaciosa. Não é apenas a verba estatal que mantém as televisões. Isso aqui é totalmente falacioso, não concordo com isso. Pode ser um percentual relevante, pode ser ter uma margem maior, mas não é o que vai manter um SBT lucrativo. Talvez a Globo sim, mas não vai ser o que vai manter uma Record lucrativa, não vai ser o que vai manter uma Band lucrativa. Não é isso que mantém a Globo, as outras lucrativas. A Globo, talvez sim, é possível que a gente até considere que sim, mas as outras não é. Então isso aqui é meio que falar, se ele tá batendo e tudo mais, mas isso aqui não condiz com a realidade. As estatais fazem muito mais, mas sem nenhuma transparência. Além disso, temos os bancos públicos colocando crédito subsidiado. O BNDES, por exemplo, lançou 500 milhões para a modernização do setor audiovisual no Brasil, além de recursos para a implementação da TV digital. A contrapartida para se manterem é dizer que há uma democracia no país, que Lula nada sabia sobre mensalão, Petrolão, Banco Master e que Alexandre de Moraes é um herói e que a culpa do país ter desigualdade e corrupção é da direita. Isso aqui eu acho uma crítica muito forçada, tá? Eu gosto muito do conteúdo dele, mas nessa parte aqui ele forçou, porque nesse exato momento a Globo tá batendo. Neste exato espaço temporal, a Globo tá batendo, a SBT tá batendo, tá todo mundo batendo, porque vai ser do ponto que eu vou mostrar pra vocês dos traidores, quem tá por trás chancelando isso tudo. Mas você entende que existe uma crítica ali, que a licença tem que ser estatal, isso é péssimo, porque diminui a liberdade de expressão, mas ele extrapolou um pouco na crítica. A gente tem que sempre olhar, mesmo que a gente goste de bater na Globo, a gente goste de bater na mídia tradicional, nesse momento eu não acho que é o momento certo pra bater, então eu acho que esse vídeo teve um time errado, não é o momento pra bater, porque nesse exato momento eles estão batendo em quem a gente odeia. Quem você odeia mais? O STF ou a Globo? Eu acho que todo mundo vai considerar que hoje é muito mais importante para o Brasil a gente colocar o STF dentro da caixinha institucional do STF do que colocar a Globo dentro da caixinha da mídia tradicional de forma isenta. A gente entende que é muito mais relevante nesse exato momento o STF. E a Globo está ajudando neste exato momento colocar o STF dentro da caixinha. Não estou falando que a Globo é incrível, nada. A gente tem que entender o contexto atual. Pensa numa guerra. A guerra não é sobre você ganhar nada. Não existe ganho em uma guerra. Existe perder menos que o seu adversário. Se você não tem essa visão, você vai perder todas as guerras, porque não existe lucro na guerra. Existe apenas você ter um custo menor de gerar mais dano no seu oponente. É essa a essência. Dito isso, agora preste atenção nesses comentários da Sadi. Vai ligar totalmente ao enredo que a gente vai chegar até a traição do STF. Presta atenção nos comentários deles. O recesso parlamentar, o recesso do judiciário, hora de voltar aos trabalhos para os parlamentares, para os ministros do Supremo, e também um momento de observar, segundo
as apurações que eu tenho feito, como esses grupos políticos vão reagir diante dessas investigações que estão em curso, que não pararam e que têm desdobramentos contratados, né? Desdobramentos que a gente está esperando com o avanço, o aprofundamento dessas investigações. A grande preocupação hoje em Brasília, nesses meios políticos, é de que essas investigações atinjam esses grupos políticos no ano de eleição, isso venha a prejudicá-los aí em suas bases eleitorais. Então, essa é a preocupação deles e a nossa esperança. Esses grupos políticos precisam ser muito prejudicados. Entenda, se o caso Master escalar, não precisa escalar necessariamente no judiciário, tendo prisão, tendo nada. Só precisa escalar as investigações, liberar os dados para a população, para causar uma polêmica e tirar esses corruptos da reeleição. Só isso a gente vai evoluir décadas em nível de honestidade em Brasília. O que está sendo costurado no bastidor? Estão buscando um acordão com setores do Executivo, setores do Judiciário e setores do Congresso Nacional, para ver como eles acomodam toda essa crise para evitar respingar nesses grupos políticos. Então, para a gente observar como isso vai se dar daqui para frente, mas essa é a grande preocupação. Inclusive, um argumento usado por grupos políticos no Congresso junto ao Executivo, já contei isso aqui algumas vezes, é o seguinte: vocês estão da gente para aprovar pautas que possam ajudar vocês na eleição. Então tem setores do Palácio do Planalto que defendem que investigações não andem tão depressa assim, veja bem, vamos ver. E claro, você não tem como combinar isso com um investigador sério que está fazendo seu trabalho e está desvendando ali, Investigador sério, você entendeu que a nossa esperança está de pé, né? Se aprofundando nesses grandes esquemas, nesses grandes casos de suspeita de corrupção. Então esse é o termômetro da política agora, como esses setores, atores da política vão se portar nessa costura que eles estão fazendo, se eles vão conseguir ter sucesso nisso, nessa costura que eles estão tentando fazer para tentar deixar de lado, tirar a pressão, tentar desacelerar essas investigações de olho nas eleições de 2026. Entenda o seguinte, não existe moralidade e ética quando você tira o filtro da democracia, quando você tira o filtro das instituições. O bastidor do poder, que é quando você tira esses filtros, tira esses substantivos, sabe, essas nomenclaturas, você vai para a essência do poder. A essência do poder, um investigador sério, um investigador só consegue evoluir se ele tem respaldo, se ele tem apoio político e ele tem principalmente proteção política e algum tipo de indivíduo pavimentando a direção dele. Porque pensa que o investigador, qual o nível de visão do investigador? Ele tá aqui embaixo, ele tá no operacional. Ele precisa de alguém estratégico em cima para direcionar o que ele tem que soltar, qual o efeito e quem pode atacar ele, como ele se defende. Então o investigador, tudo isso que está acontecendo agora, só está acontecendo porque tem gente grande articulando algum tipo ou algumas células da Polícia Federal. Se fosse um agente solo, se fosse um investigador, 10 investigadores sérios, não teria esse dano que a gente está assistindo nesse exato momento. Existe estratégia na divulgação, existe um cronograma e por isso que está gerando esse impacto tão grande e um impacto duradouro. Entenda, a memória das pessoas é muito curta. Por exemplo, aquele vídeo do piloto que eu mostrei pra vocês, cara, aquilo é bombástico, aquilo ali deveria ser suficiente pra derrubar a República inteira, só que não foi divulgado na Globo, não foi divulgado na grande mídia, não tá repercutindo tanto. Temos que lembrar que nas redes sociais, normalmente, a repercussão e as pautas de discussão derivam da rede tradicional, da grande mídia. Ou seja, eles não divulgaram, isso aqui não viralizou no Brasil inteiro, só ficou na bolha da direita. E você só ficando na bolha da direita, você não consegue realmente colocar uma pauta na mesa e causar realmente dano eleitoral. Aquele vídeo pode ainda ser repercutido na mídia, mas nesse exato momento não foi. Por quê? Porque não é interesse da cabeça. Aquele vídeo provavelmente foi feito por um agente solo, entende? Não estava no meio do sistema, não estava articulado, perfeito? E agora eu vou mostrar um vídeo para vocês muito pesado, tá? Muito pesado. Aconteceu em São Paulo ontem, um tiroteio na Faria Lima após um grupo de assaltantes invadir uma casa no Morumbi. Pelo que eu entendi, eles deixaram os indivíduos lá refém, fizeram de refém, roubaram a casa e fugiram. E aí eles foram capturados e alvejados de forma corretíssima pela polícia de São Paulo na Faria Lima e temos vídeos. Presta atenção. O que aconteceu, moço? Eu gosto dessa mulher aqui, ela tem que ganhar um prêmio, porque a mulher não tem medo de nada, um tiroteio, e ela, o que aconteceu, moça? E aí você tem o som do tiro, o que você faz? Tá tendo tiro pra lá, eu vou pra lá, simples. Básico, não precisa ser um gênio, não precisa ser nada. O que essa moça faz? Não vou pra onde tá tendo tiro pra poder filmar. Essa moça é genial, ela realmente nasceu com a veia do jornalismo, essa mulher, não é possível. Ó, pau quebrando. Tá vendo aqui? Esse carro aqui, ó.
esse carro aqui, ó. Aí a moça vai pra cima, ó. A moça não quer saber de nada, ó. Tiroteio ali, a moça vai pra cima, não quer saber de nada, ó. Ela nem se esconde atrás do poste, vai pra cima, ela quer ver mesmo. Vocês entenderam que ontem na live eu falei pra vocês que o ser humano perdeu os instintos. Sabe o instinto que você tem que ter medo de um animal, que você tem medo de ter medo de tiro? Perdeu o instinto. Essa mulher tem instinto de sobrevivência. Essa mulher numa selva é a primeira que morre. Olha que gatinho bonito. Menos uma. Menos uma genética ineficiente. Pô, pelo amor de Deus, tá tendo um tiroteio, a mulher foi filmar. Eu até agradeço, porque, pô, gerou um conteúdo legal pra gente aqui, a gente viu realmente como aconteceu. Uma mulher não tem instinto nenhum, pô. A mulher foi pra cima do tiroteio onde que... Vamos seguir. Mas o meu comentário sobre isso aqui nem é essa a essência. A essência é: a violência está escalando de forma absurda. E aí, depois que esses bandidos fugiram, não sei quem chamou a polícia, mas os indivíduos que moravam na casa do Morumbi estavam presos, pelo que parece, lá, ou estavam com medo de sair. A polícia chega e tem um vídeo da polícia chegando na casa, olha só. Presta atenção. Polícia, polícia, quem tá aí? Meu nome é Pedro, onde você tá? Calma que eu não sei onde é, eu tô chegando, vai devagar, não tá sozinha? Cara, viu como o trabalho do polícia arriscado? Ele podia estar aí, um bandido tá lá e pá, disparava. Ele chegou se anunciando, sabe? Eu não sei onde é, calma. Faz um barulho aí pra eu ouvir. Ó, o barulho foi pra lá e ele foi pro outro lado. Porque ele tem que verificar pra não tomar nas costas, entende? Pera aí, tô... Pelo que parece ele tá sozinho também. No quarto eu não achei. É aqui? Tá sozinha? Pode vir que você tá salvo, acabou. Pode abrir, pode abrir. Pode vir que você tá salvo. Vem, calma, vem, tá tudo bem. Tá tudo bem, calma, nós chegando. Calma. Isso aqui é muito triste. Porque, pô, essa mulher agora tá traumatizada. Tá traumatizada. Eu, por exemplo, fui assaltado em 2019. Até hoje eu tenho medo de moto, pô. O meu assalto, o cara deu uma volta assim, parou do meu lado. Hoje, se eu vejo qualquer motoqueiro dando volta, eu já fico atento pra caramba, já corro pra algum lugar, já tento me proteger. Porque, pô, cara, é um evento muito ruim quando o cara chega com uma arma e você sabe que 2 cliques dele é game over pra você. Tudo que você fez na sua vida, faculdade, família, tudo vai pro ralo por causa de um infeliz que comprou uma arma, sei lá, por 3, 10 mil reais. Cada bala custa 10. Você morreu custando o quê? Sua vida custou o quê? 25 reais. É lamentável, é lamentável. Seguindo agora, e por isso que a direita, eu tô torcendo muito que a direita ganhe, porque aí eu acho que vai liberar bem o porte, tá? Aí eu acho que todo mundo tem que comprar. Eu dei mole não ter comprado na época do Bolsonaro. Acho que eu nem tinha idade também, acho que minha idade na época ia ser meio complicado conseguir porte. Mas eu acho que hoje é bem tranquilo. Meu amigo, não dá só pro o bandido ter arma, entendeu? A gente só se ferrar, não tem como, tá? Seguindo agora, vamos para a cereja do bolo. Eleições, meus queridos. O presidente Lula vai ter uma agenda bastante cheia, com muitas viagens nesse início de ano. Além dessa ida ao Panamá, o presidente deve visitar a Índia e a Coreia do Sul já no mês que vem. E é possível... Isso aqui é uma viagem completa. O Trump tá velho, o Lula tá caquético. É só um pior. O que ele vai fazer na Coreia do Sul em ano eleitoral, meus amigos? Vai puxar que voto que ele vai puxar na Coreia do Sul, pelo amor de Deus. Depois ele vai pra Índia. Isso pra gente é bom, sabe? Pra gente é bom. Porque o cara tá mais desfocado do que segue um tiroteio. Mas, pô, é loucura completa. O cara não tá com mais sanidade. Eu acho que ele não vem como candidato. Não é possível que ele venha. Possível que o presidente Lula vá até a Casa Branca logo depois. Casa Branca. E aí, Jussara Soares mais uma vez com a gente. Essa viagem é importante pro governo, pensando nas eleições, né, Jussara? Exatamente, Márcio. Claro que o Brasil, a diplomacia brasileira, tem prioridades urgentes, como, por exemplo, o próprio citado pelo presidente Lula na chegada dele ao Panamá, que é a questão da Venezuela. Tem, obviamente, antes de tudo, ainda a questão comercial, a tarifas que ainda precisam ser retiradas sobre taxa. Também a questão do Conselho de Paz, que o presidente chegou a falar ontem diretamente a Donald Trump. E outro detalhe também, que o presidente Lula deve aproveitar este encontro para falar sobre a reforma da ONU, do Conselho de Segurança. Deve ser estes os temas prioritários. Mas, Márcio, essa visita ela é estratégica no ano de eleição aqui no Brasil, eleição presidencial. Essa é uma apuração minha no Palácio do Planalto, que eles veem uma oportunidade do presidente Lula fazer uma vacina para evitar qualquer interferência ou tentativa de interferência nas eleições aqui. Qual que é o receio, de modo geral, da ala política do governo Lula? O receio é que o Trump vai pegar e influenciar para libertar o país desses esquerdopatas. Esse é o receio, beleza? Ok. Ele vai conseguir? Não, eu acho que ele vai falar com o cara errado. Como assim, Floriano? Eu acho que quem tá cuidando disso não é o Trump. Por que, Floriano? Porque o que ele fez com o Petro, que eu vou mostrar pra vocês o que ele fez com o Petro, tá? Com o Gustavo Petro.
Basicamente, isso aqui, o Gustavo Petro foi lá, ele tirou fotinha, riu, deu o livro assinado, abraçou, falou que adora a Colômbia. É, exatamente. O cara que ele revogou visto, o cara que ele pegou e ameaçou invadir, ameaçou capturar, que nem fez com o Maduro, ele fez tudo isso. Mas calma aí que tem uma reportagem aqui que eu acho que é legal pra vocês entenderem qual que é a grandeza do que a gente tá falando, tá? Presta atenção nisso aqui. Os dois apertando a mão e ele dizendo, Gustavo, foi uma grande honra te conhecer, foi uma grande honra, eu amo a Colômbia, Donald Trump. Aí depois, na sequência, o Petro postou... E, por favor, não vem ninguém comentar aqui falando, isso é estratégia. Não, isso aqui não é estratégia. Não tem nada que a Colômbia pode fazer pelos Estados Unidos de forma relevante. Não tem nada. Não faz sentido você xingar o cara, abraçar ele, beijar o cara depois, pô. Não faz o menor sentido. Não tem sanidade isso, não tem lógica que para de pé, entendeu? Um outro presente, que foi o presente que o Donald Trump deu pra ele. E aí, na dedicatória, o Donald Trump escreveu assim, You are great. Você é incrível. Você é ótimo. E aí, o Petro fez uma ironia. Falou, olha... Alguém pode me ajudar? Eu não entendo o que o Trump quis dizer com essa dedicatória. Eu não entendo muito bem inglês. Claro que ele entende, ele está fazendo uma piada, né? Porque, afinal de contas, you're great, né? Você é ótimo. É uma frase bem curtinha, faz parte até do slogan, né? Do Donald Trump, Make America Great Again, né? Então, ele fez essa brincadeira aí, não sei se dizer... Cara, a essência dessa brincadeira é, cara, por que esse cara tá me chamando de ótimo? Eu fui no país dele, chamei um levante do exército contra ele, eu peguei e xinguei várias vezes ele no meu país, aí ele me ameaçou me capturar e me prender, aí eu fiquei com medo e parei de bater nele, eu vou nos Estados Unidos com um visto especial, porque o meu visto está revogado por ele mesmo, aí ele me recebe no Salão Oval, fala que adora a Colômbia, tira foto comigo sorrindo e me dá um livro falando que eu sou ótimo. Que tá, tipo assim, você entendeu o que ele quer induzir aqui? Ele quer induzir, esse cara é louco. E, vamos ser sinceros, com essa narrativa que eu falei, o adjetivo louco não se encaixa no Trump. Vamos falar, estratégia. Cara, que estratégia é essa? A estratégia mais alucinada do Brasil. Não tem como isso ser estratégia. Não tem como. Vamos continuar. Que o livro não era um grande presente, ou se era pra... Peraí, você me acha great, mas por que mesmo? Enfim, o fato é que tem uma previsão de entrevista coletiva na Embaixada da Colômbia, até agora não começou, tá mais de uma hora atrasado. Claro que ele vai falar o quê nessa entrevista? Eu vou bater? Não, eles me ameaçaram no bater, mas ele foi tão bom agora, eu vou falar bem dele, eu falo bem dos Estados Unidos, eu falo mal, o que eu falo? Se eu falar mal, mas ele me tratou bem, o cara tá mais preso que cego de tiroteio, o que você falaria? Também fica difícil, porque o Petro é oponente é contra o Trump, se ele falar bem, ele perde base dentro da Colômbia. Talvez a estratégia que a gente pode traçar é tipo, o Trump fez isso pra mostrar que o colombiano, o Petro, tá junto com ele pra perder voto, mas também acho que não vai dar certo. Nem, cara, eu não sei qual é a estratégia, não sei mesmo. Mas o Gustavo Petro foi à Rádio Caracol, que é a principal rádio lá da Colômbia, falou de alguns temas que foram discutidos nessa reunião de 2 horas a portas fechadas com Donald Trump. Um dos temas foi o Petro pedindo ajuda para o Trump para ajudar a capturar alguns narcotraficantes que estão no exterior. Lembrando que o Plano Colômbia, lá do ano 2000, foi a maior cooperação de segurança dos Estados Unidos com o país latino-americano. O Petro também se posicionou bem, falou bem alinhado com os Estados Unidos. Me ajude a acabar com o tráfico para não vir mais droga para cá e tudo mais. Então foi legal essa parte. Mas vocês entenderam que a postura do Trump é completamente louca, tá? Com relação à realidade, na minha humilde opinião. Seguindo agora, Michele chama Nicolas de filho 06 do Bolsonaro. Jair te adotou. Amigos, essa postura foi muito bem feita, a Michele Bolsonaro tem acertado muito em seus discursos, em suas posições estratégicas. O Nicolas hoje é um cara que ele entende que ele não pode ir contra o Bolsonaro, e ele faz certíssimo isso, e os Bolsonaro, agora com essa postura da Michele, entendem claramente a força do Nicolas. O Nicolas está caminhando para ser o político mais forte do Brasil. Só tem um problema. Eu sei disso e muita gente sabe disso. E quando o indivíduo está ascendendo na velocidade que ele está, ele ganha um alvo gigantesco. E hoje ele não tem toda a proteção institucional, toda a proteção de um político tão grande quanto ele está sendo e vai se tornar ainda mais. Pode ser alvo de grandíssimos ataques. Qualquer casca de banana que ele pisar é uma escorregada fatal. A parte boa é que ele é um cara muito habilidoso e eu não me recordo grandes escorregadas, para não dizer que eu não me recordo nenhuma escorregada do Nicolas, tá? Ele é um jogador muito hábil na política. Seguindo agora, Master. ONG que acusa BTG, Nubank e XP foi barrada pelo TCU e recebeu 421 milhões do governo.
estão tentando caçar o BTG e o Nubank e a XP por terem distribuído. Isso, mas o grande foco ali é caçar o BTG, tá? Vocês vão entender o porquê que eu tô falando que o foco é caçar o BTG. Mas eles estão em uma luta e uma cruzada contra pessoas grandes. Simplesmente, o nosso André Esteves não vai apanhar de graça e não vai apanhar sem bater. Perfeito? Agora presta atenção nisso aqui. Em seguida, a gente vai para a cereja do bolo. Presta atenção nas colocações do Jornal Nacional. Os documentos apontam para uma informação nova. A de que o dono do Master, Daniel Porcaro, o ex-sócio do Master, Maurício Quadrado, e o fundador e ex-executivo da Reag Investimentos, João Carlos Mansur, compraram ações do BRB como pessoas físicas e se tornaram acionistas do Banco de Brasília. São chamados acionistas sem relevância. Não têm poder de voto, porém, cada um deles detém até 5% das ações do banco. A compra teria ocorrido na gestão anterior de Paulo Henrique Costa, que foi afastado judicialmente da presidência do BRB no mesmo dia da liquidação do Banco Master. Não há crime no simples fato de comprar ações. Essa notícia é uma notícia completamente irrelevante. Por que está sendo rodada no Jornal Nacional? Por que eu te mostrei? Para te mostrar que eles têm um objetivo. O objetivo é, a gente tem que pautar crítica sobre o Porcaro, crítica sobre o Banco Master todo o tempo. Então inventem qualquer troço. Então se o Porcaro espirrou dentro do BRB 3 vezes e parece que funcionários pegaram Covid depois disso. Criminoso. Eles vão inventar qualquer troço. E aí tem as notícias relevantes e aí as irrelevantes. Isso aqui poderia fazer uma parte de uma estratégia para tomar o poder do BRB, até poderia, mas é pouco percentual, não fazia sentido isso virar notícia. Tá virando, porque a ordem é clara, tem que virar pauta Banco Master. Agora vamos para as falas do garotinho, que ele abriu o jogo total. O garotinho, obviamente, que ele tem algum objetivo eleitoral nessa brincadeira, tá? Do nada o garotinho começou a falar, começou a entrar em pauta, tá colocando um alvo nas próprias costas, mas também é um macaco velho da política, eu acho que ele consegue ficar de pé. Presta atenção no que ele vai falar aqui sobre o Banco Master. E é um cara que já tá mais velho também, ele joga qualquer coisa, tá ligando pra nada também. No telefone do Porcaro estaria o contrato do Lewandowski? Não dá. Não. O salário do Guido Mantega de R$1 milhão também não estava. No celular do Porcaro estava a imagem do André Esteves descendo lá no sítio Taiaiá, do Toffoli, da família do Toffoli, também não estava. Quem tinha essas imagens? O Toffoli, que por óbvio não ia vazar. Por óbvio que não ia vazar. Não sei, tá? Mas vamos seguir. Ou os seguranças do André Esteves que chegaram antes dele. 2 chegaram com ele e 2 chegaram antes. Então onde ele tirou essa informação? Pergunta boa também, né? E filmaram. Né? Então, o que eu ouvi de uma pessoa que está encrencada é que o governo foi traído por André Esteves, que para livrar o seu prejuízo, tentou o seguinte: participou de uma reunião com o presidente Lula e com o Galípolo. Então, quando ele ouviu a opinião do Galípolo, que o banco seria feita uma intervenção, ele disse, não pode ser intervenção. Tem que ser liquidação. Aí o Galípolo, não, mas se o banco for liquidado, né, é uma coisa. Se tiver intervenção, o governo vai ter que botar dinheiro para tentar salvar o banco. Aí ele disse, aí vocês salvam o banco e nós que vendemos CDBs podres do Master, como ficamos nessa situação? Porque vamos lembrar aqui... Leitura completamente errada por desconhecimento financeiro. Se o banco vai ter intervenção, se o governo vai aportar, logo esses papéis não são podres, o governo vai salvar. O Esteve, vamos lá, ele recebeu a história, só que ele fez uma conclusão errada para não saber. Eu vou deixar concluir aqui, eu vou explicar qual que é a lógica, porque ele concluiu errado. Mas deixa ele concluir aqui primeiro. Dos 40 bilhões de CDBs do Master, a XP vendeu 26 bilhões. O BTG Pactual vendeu 6,9. Vamos arredondar, 7 bilhões. E o Nubank, né, vendeu 2 bilhões. A realidade é a seguinte, vamos lá.
A história que ele falou deve ser real, deve ter tido essa conversa. A conclusão dele tá errada por desconhecimento. Se você vai liquidar um banco, e quer dizer, você não vai liquidar, você vai ter uma intervenção, o Brasil, o Tesouro, se torna a contrapartida. Logo, os CDBs têm crédito, não iria afetar o FGC, tá bom? Não ia afetar o FGC. Tanto que era exatamente isso que eles estavam construindo. O BRB comprava o Banco Master, o BRB quebrava e o governo federal teria que intervir no BRB colocando mais dinheiro para não deixar uma estatal, um banco estatal quebrar, porque iria afetar todo o mercado financeiro pelo tamanho da trolha, tá? E aí o Vorcaro e a equipe estavam comprando o poder do BRB, porque o BRB ia virar algo colossal e ele alcançaria o grande objetivo dele. Too big to fail, ou seja, grande demais para quebrar. Essa era a estratégia de bastidor do Vorcaro. Você percebeu que ele fez algumas conclusões erradas. Ah, quem filmou foi o segurança do André Esteves. Não foi o segurança, porque no áudio original, no vídeo original que eu vi, tem uma mulher falando, olha só quem tá chegando, olha lá o Toffoli, não sei o que. Então pareceu uma pessoa ali normal, entendeu? Falando. Eu não sei... Que aí tem uma outra conclusão. Eu não sei se quem tava filmando e quem tava falando são pessoas distintas. Porque, por exemplo, você tá filmando aqui, outro fala, ah, lá o Toffoli, não sei o quê. Aí pega e sai meu áudio. Mas pareceu que ela tava filmando, era uma moça filmando. Ou seja, não parece uma estratégia tão elaborada, tá? Não parece uma estratégia tão elaborada. Mas que o Esteves tá contra a galera, isso é óbvio. E aqui ele fala assim, não, mas o Toffoli nunca vazaria. Será que não? O Toffoli, pelo que parece, existem especulações que ele apanhou e ele foi ameaçado. Isso aí causa um rancor. Quem bate esquece, quem apanha não esquece. Então pode ser que o Toffoli tá no plano kamikaze também. Temos que entender. É óbvio isso? Não, mas é possível. Aqui o garotinho faz algumas conclusões erradas de fontes, da onde pode estar acontecendo as coisas. A grande realidade é que o Esteves vetou o aporte porque ele falou, cara, vocês vão arrebentar as contas públicas. Vocês colocando 100 bilhões para salvar, porque seria mais ou menos essa conta, colocar 100 bilhões para salvar o BRB e o Banco Master, sem considerar a aceleração que iria ter, tá? A gente falou em quebrar o sistema financeiro, em acabar com o país mesmo, em jogar o dólar pra casa dos 7. É isso que a gente tava falando. E o Steve falou, não vai fazer isso não. Deixa essa porcaria cair no FGC, a gente vai encher de novo, eu vou pagar essa conta, mas a gente tem que prender esse cão, porque senão a gente vai quebrar o sistema, a credibilidade do sistema financeiro brasileiro, e eu e todo mundo que é rico, todo mundo que vive nessa porcaria desse país vai se prejudicar. Então o Steve foi o cara que segurou. E agora tá tendo essa cruzada inteira. E por que que a Globo tá do lado do Esteves? Porque o Esteves representa quem? A cabeça do sistema, que são os banqueiros. O que a gente vai ver a partir de agora, meus amigos, não é brincadeira. Não é brincadeira. E a nossa grande oportunidade é isso aqui, ó. É o Vorcarinho abrir a boca e falar pra caramba. Adiaram a audiência dele, mas fiquem tranquilos, isso não quer dizer muita coisa. Ele precisa ir na audiência. Se não cancelaram a audiência dele, é porque a negociação tá rolando. Temos que ver se vão chegar a um ponto em comum ou não. Dito isso, lembre que hoje vai ter live depois das 8 horas. Lembra de curtir, se inscrever, ativar o sininho e até daqui a pouco que vai ter mais um vídeo.